Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso YouTube, do PS Zerado. E hoje eu trouxe para vocês uma discussão sobre uma medicação que, se vocês já tiveram diante de um paciente alérgico a penicilinas, mas que você precisava tratar uma pneumonia comunitária, essa medicação foi uma das possibilidades para você. Vamos aprender a usar essa medicação? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos discutir sobre o levofloxacino, uma medicação muito corriqueira, muito do nosso dia a dia e que ela tem uma formulação endovenosa que muitas pessoas ainda não sabem usar. Então vamos aprender. Vem aqui comigo, olha só. O levofloxacino é uma medicação da classe das quinolonas, assim como o ciprofloxacino, por exemplo, moxifloxacino, norfloxacino. Ela é da classe das quinolonas, mas ela é uma quinolona já de terceira geração. É uma quinolona que ela é bastante disponível, tá bom? A gente consegue na formulação via oral dela, vocês conseguem encontrar ela na dose de 500 mg, de 750 mg. São doses bastante corriqueiras e bastante fáceis de encontrar. Mas quando a gente fala da formulação endovenosa, a gente consegue encontrar com mais facilidade, por exemplo, de 500 e 750 mg. A de 500 mg, ela vem em frascos de 100 ml e a de 750 mg em frascos ali de 150 ml, tá bom? Então, apesar de não ser todos os hospitais que conseguem essa medicação, quando você encontra, vem normalmente também em doses bastante semelhantes à formulação via oral. Como que essa quinolona funciona, esse levofloxacino funciona? Olha aqui, ó, esse daqui ó, é o frasquinho, a bolsa de 750 mg por 150 ml. Essa concentração de 5 mg por ml. A sua formulação de 500 também vem nessa concentração de 5 mg por ml. Mas voltando então, como que o levofloxacino funciona? Olha só, a sua funcionalidade, ele funciona a partir da destruição do DNA da bactéria. Na verdade, ele atua de duas formas ali, impedindo que ele se divida e até mesmo destruindo o DNA. Ele atua sobre a topoisomerase e sobre a DNA girase. Dessa forma, ele impede uma boa construção e uma reprodução da bactéria, do DNA bacteriano, até mesmo destruindo esse DNA e destruindo a bactéria por consequência. Ou seja, ele tem um efeito bactericida. É uma medicação que tem capacidade de realmente destruir, de matar a bactéria, e ele tem esse efeito concentração dependente. Como que é o espectro? O espectro de ação do nosso levofloxacino. Ele é uma medicação que ele vai atuar muito bem ali, até mesmo contra algumas bactérias gram-positivas. Olha só, pessoal, ele vai ter uma boa ação contra bactérias gram-positivas como o Streptococcus pneumoniae, uma medicação muito comum que causa faringite, sinusite e pneumonia. Vai ter uma ação melhor contra o estrepto, até mesmo que o ciprofloxacino, que não tem uma boa ação contra o streptopneumonia. Por isso você vê a gente tratando muito mais comumente uma pneumonia com o levofloxacino do que com o ciprofloxacino. Concorda comigo? Ele vai conseguir atuar até mesmo sobre aquelas bactérias que têm resistência a penicilinas. Então ele vai ser uma medicação interessante de se fazer uso nessas situações, tá bom? Outra situação, por exemplo, contra gram-negativos, até mesmo contra bactérias, bacilos gram-negativos, contra enterococos, por exemplo, contra germes, na verdade, germes intestinais, por exemplo, a E. coli, a Escherichia coli, é uma boa medicação, consegue pegar bem a E. coli, pega bem Klebsiella, consegue pegar até Proteus mirabilis, consegue fazer esse tratamento dessa infecção urinária por Klebsiella, por Proteus. A gente consegue fazer também tratamento de germes atípicos. A gente consegue tratar, por exemplo, uma clamídia, uma clamidófila, na verdade, desculpa, uma clamidófila pneumonia. Você consegue fazer o tratamento de Moraxella catarrhalis, de hemófilos, que também são gram-negativos. Você consegue tratar um micoplasma pneumonia, que faz parte ali dos atípicos. Então você vê que é um antibiótico muito potente, mas que a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento porque ele tem efeitos colaterais graves relacionados ao seu uso e que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Olha só, como que é a farmacocinética dessa medicação, como que é a sua absorção? A sua absorção via oral é excelente, é praticamente de 100%,
E quando você vê uma absorção tão boa, você entende que aqui você consegue fazer uma boa transição. Se o seu paciente está ali internado fazendo um levofloxacino endovenoso, você consegue fazer essa conversão para via oral com bastante facilidade e o paciente vai continuar tendo uma medicação com uma ação muito boa. Então você consegue fazer essa transição para tirar o paciente de um ambiente hospitalar e conseguir fazer o tratamento domiciliar com bastante segurança para o seu paciente. A distribuição tecidual, como você vê, ela consegue penetrar em muitas situações. Em via aérea superior, consegue penetrar também em sistema renal, em rim, em sistema urinário, consegue ter uma boa penetração em seios da face, em ouvido médio, em orofaringe, em pulmão, consegue ter uma boa penetração, até mesmo, talvez, em infecções abdominais. É uma medicação que vai conseguir ter uma distribuição tecidual até mesmo sobre secreção brônquica. Então, é uma medicação muito, muito versátil, e é uma medicação que ela tem um metabolismo especialmente renal. Se ela tem um metabolismo renal, a gente vai precisar fazer ajuste. E a gente vai falar de ajuste renal dessa medicação, tá bom? Como que a gente vai usar? Como que vai ser o uso diário dessa medicação? Olha só, revisando. Via oral, temos de 500 e 750 miligramas. E endovenoso, nós temos também de 500 e 750 miligramas. Tá bom? Sem segredos, já falei isso com vocês lá. Como que a gente vai então fazer o uso dessa medicação? Por exemplo, uma pneumonia adquirida na comunidade, nós podemos fazer o seu uso de 750 miligramas uma vez ao dia por 7 dias. Certo? Talvez de 500 miligramas você consegue fazer ali de pelo menos 10 a 14 dias. Uma sinusite bacteriana, você também vai conseguir fazer o tratamento de 750 miligramas 7 dias ou 500 um pouquinho mais de tempo. A dose não vai variar muito, pessoal, vai ser normalmente isso, tá? Não vai variar muito. O que a gente vai ter a variação da dose é em situações de necessidade de ajuste renal, quando a gente vai precisar realmente reduzir a dose ou aumentar o intervalo entre as doses. Quando a gente está falando de ajuste para a função renal, aqui no levofloxacino a gente vai falar de uma normalidade ali acima de 50, 60 de clearance de creatinina, aí não vai precisar do ajuste. Em situações que você vai ter um clearance ali entre 25 e 50, você vai ajustar para uma dose de ataque de 500 miligramas e depois disso você vai fazer 250 miligramas a cada 24 horas. Isso é para o paciente com clearance de creatinina abaixo de 50, tá bom? Se o paciente tem um clearance de creatinina já abaixo de 25 até 10, você vai também fazer o ataque de 500 miligramas e você depois vai fazer os de 250 miligramas a cada 48 horas, tá bom? E você vai ter essa mesma dose para o paciente em hemodiálise. Você vai fazer após essa dose de 500 miligramas, depois da hemodiálise você vai fazer uma dose extra. Uma dose extra de 250 miligramas depois da hemodiálise, tá bom? Isso é quando você está usando uma dose padrão de 500 miligramas. Isso aqui é para adaptar a dose de 500 miligramas. Se você está fazendo uma adaptação para a função renal da dose de 750 miligramas, você vai ter uma relação bastante semelhante. Ali um clearance de creatinina menor que 50 e o clearance menor que 25, tá bom? Aqui você vai fazer o ataque de 750 miligramas e depois você vai fazer a medicação também de 750 miligramas, mas aqui a cada 48 horas, tá bom? E aqui abaixo de 25 também vai ter o ataque de 750 miligramas, depois vai ser 500 miligramas a cada 48 horas. Lembrando de uma dose extra pós-hemodiálise. Certo? Isso aqui é só um guia para vocês, tá bom, pessoal? Se sua instituição tiver uma referência que vocês precisem fazer uso,
usem usem o guia da sua instituição. Combinado? Populações especiais. Populações especiais, especialmente, primeiramente, os hepatopatas. Os hepatopatas. Vamos precisar fazer ajuste do uso do levofloxacino para o paciente com uma insuficiência hepática? Geralmente, não. Geralmente, não vamos precisar de ajuste. Gestantes, categoria C, pelo FDA, vamos evitar. Lactantes, também vamos evitar. Idosos, lembrar da adaptação para a função renal do paciente. Temos que guiar pelo clearance de creatinina, porque se o paciente tiver uma disfunção renal, a gente aumenta muito o risco de efeitos colateral. Paciente menor de 18 anos, lembrar do risco de artropatia, de a gente influenciar o crescimento da criança e evitar também. Combinado? Como que a gente vai preparar essa medicação, especialmente a endovenosa? Olha só, na verdade, ela já vem pronta para uso. Vai vir nessa dose de 750 mg por 150 ml. Não vai precisar de diluição. Você pode fazer a infusão dela, nesse caso, de 750 mg em pelo menos 90 minutos. Uma exceção à nossa regra dos 60 minutos. A sua dose de 500 mg por 100 ml, ela pode ser infusa, de fato, em 60 minutos. Mas a de 90 minutos, a de 750 mg, tem que ser pelo menos em 90 minutos. Uma observação, é de bom tom, é uma boa prática nós fazermos proteção contra raios UV durante a infusão dessa medicação. Ela tem uma certa sensibilidade a raios UV, pode reduzir a sua ação, tá bom? E uma coisa que eu preciso que vocês fiquem muito atentos. Quando estamos falando do uso de uma quinolona, presta atenção nisso aqui. Se a gente fala do uso de uma quinolona, a gente fala de grandes efeitos colaterais. Desde 2016, o FDA tem reforçado essa informação de que as quinolonas têm riscos de tendinopatia, tem riscos de tendinite, tem risco de ruptura espontânea de tendão. O tendão rompe sozinho com o uso de uma quinolona, especialmente o tendão de Aquiles. Então, quando a gente faz a escolha dessa medicação para o nosso paciente, a gente está imputando esse risco a ele. Então, é muito importante que você informe esse risco para o paciente e traga para ele essa discussão. O senhor se dispõe a usar essa medicação? Olha só, para essa situação que o senhor está vivendo, de fato é a melhor opção. Talvez um paciente que tem indicação de fazer o tratamento ambulatorial de uma pneumonia, tem uma alergia, talvez às penicilinas, vai precisar fazer uma cobertura maior, talvez ali direcionada a pseudomonas. Você pode propor essa medicação para o paciente, mas traga para ele também os riscos advindos do uso dessa medicação. E fale, o senhor deseja usar essa medicação apesar desses riscos? O senhor entende esses riscos? Certo? Efeitos também de neuropatia periférica, efeitos em sistema nervoso central, de vertigem, de convulsão, de cefaleia. O paciente pode ter diversos efeitos, pode ter agitação, ansiedade, delírio com o uso das quinolonas. O paciente pode ter efeitos cardiovasculares, prolongamento de QT, evoluindo para torsade de Points, que é um ataque à arritmia grave. Pessoal, isso aqui a gente precisa trazer para o paciente. Efeitos gastrointestinais, como por exemplo, náusea, vômito, diarreia. Efeitos cutâneos, como rash cutâneo. Efeitos hepáticos, como aumento de transaminases, das transaminases TGO e TGP. Efeitos de disglicemia, efeitos metabólicos. Disglicemia, o paciente pode ter hipoglicemia ou hiperglicemia associado ao uso dessa medicação. Efeitos cardiovasculares também aqui, ruptura espontânea de aneurisma, se o paciente já tiver um aneurisma. Então olha só, pessoal, a gente precisa trazer para o nosso paciente, ele precisa ficar atento a esses riscos, tá bom? Como que a gente vai prescrever na prática, então, um levofloxacino? Vamos pensar o nosso paciente talvez internado ali
com uma restrição ao uso de penicilinas, uma alergia grave, e a gente precisa, então, tratar essa pneumonia dele. A gente pode usar o levofloxacino de 750 mg na sua bolsinha com 150 ml, que não vai precisar de diluição, certo? Vamos fazer a infusão dessa medicação uma vez ao dia. Inicialmente, vamos começar ele pelo tratamento por pelo menos 3 dias, e a gente reavalia o nosso paciente, reavalia diariamente, para ver se a gente vai precisar manter ele internado por todo o curso da terapêutica, ou se a gente vai conseguir liberar o paciente para terminar essa terapêutica em casa, lembrando de avisar ao paciente sobre os riscos do uso das quinolonas, tá bom? Riscos de tendão, sistema nervoso central, cardiovascular, riscos gastrointestinais, tá bom? Hematológicos, hepáticos. Combinado, pessoal? Então eu trouxe para vocês hoje uma medicação que ela é muito corriqueira do nosso dia a dia. Ela de fato é muito versátil, só que a gente precisa sabê-la, usá-la na frequência adequada. A gente precisa saber usá-la da forma correta, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário aqui embaixo do próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo lá com aquele seu colega que tem usado o levofloxacino, mas ainda tem alguma dúvida da sua prática, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal para você não deixar de perder os nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!